Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, a nossa aula de número 3, sobre a composição do ar e os ciclos naturais. Vamos lá? Bom, nós sabemos que uma das coisas mais importantes para que haja vida é a presença do ar, embora nós não consigamos vê-lo. O nosso planeta, quando nós olhamos do espaço, ele tem uma camada de ar que parece até um manto que cobre toda a superfície do nosso planeta e tem essa cor assim azulada. Essa camada nós chamamos de atmosfera. E qual que é a funcionalidade dela? Para que ela serve? Bom, ela funciona como se fosse um filtro que protege o nosso planeta das radiações solares. Ela também vai evitar com que os meteoros eles consigam chegar até a superfície do nosso planeta e para que não cause nenhum dano à superfície do nosso planeta. E outra função importante é a seguinte: parte dos raios solares eles têm que entrar aqui nessa atmosfera e tem que ficar um pouco deles aqui presos dentro da nossa atmosfera. Para quê? Para que haja manutenção da temperatura adequada no nosso planeta, né? Para que não fique nem muito quente nem muito frio. Claro, uma parte dos raios solares tem que voltar de volta para o espaço, mas uma parte precisa ficar aqui para manter o nosso planeta aquecido, tá? Então, de toda forma, ela é muito importante. Como eu disse para vocês, a atmosfera é uma camada de ar. Mas como que a gente sabe que o ar existe se a gente não consegue vê-lo? Bom, existem várias evidências que provam a existência do ar. Quando, por exemplo, tem uma ventania, a gente consegue perceber as folhas das árvores e de outras plantas se movimentando, né? A biruta, que ela mostra a direção do vento, tá? Que é o vento é o ar em movimento, tá, pessoal? Então aqui a biruta ela mostra a direção do vento. E aqui, quando a gente assopra alguma coisa, por exemplo, um dente de leão, a gente consegue ver esses pedacinhos voando. E se a gente colocar até a nossa mão na frente da nossa boca e assoprar, a gente vai perceber, então, a presença do ar. Quando a gente enche essas bexigas de festa, por exemplo, a gente consegue, então, perceber que o ar existe. O ar, ele é uma mistura de diversas substâncias. E uma das substâncias que está presente no ar é o oxigênio, que inclusive é muito importante para a gente. Só que muitas pessoas acham que o ar é só feito de oxigênio, mas não é bem assim. Ele, inclusive, olha, uma das menores partes da composição do ar. A substância, né, que tem maior quantidade no ar é o nitrogênio, 78%. 21% é oxigênio e 1% é composto por outros gases, por vapor de água, tá? Olha só, eu acabei de falar para vocês da composição do ar, mas a nossa atmosfera ela é dividida em camadas, como vocês podem ver aqui. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas camadas no momento, mas é só para que vocês conseguissem visualizar, olha, que quanto mais alto, tem camadas diferentes. E de acordo com o que vai ficando mais alto, as camadas mais externas da atmosfera, a composição do ar ela pode variar um pouquinho. Então, pode ter a presença de outros gases, senão aqueles que eu acabei de mencionar para vocês. O ar, de acordo com a altitude, ele pode ficar mais rarefeito. Mas o que quer dizer isso, professora? Bom, aqui eu tenho a ilustração das partículas do ar, as moléculas do ar, tá? Então, percebam que aqui, ó, essas partículas elas estão mais juntinhas. E quanto mais alto vai ficando, essas partículas elas vão se distanciando umas das outras. Então, aqui está menos denso, né? O ar aqui está menos denso e aqui mais denso. Quanto menos denso, né? E também aqui vai ter uma menor quantidade de oxigênio, a gente diz que aqui o ar está mais rarefeito,
tá? Então, uma quantidade menor de oxigênio e as partículas, então, mais afastadas, o ar está mais rarefeito. Agora, vou falar aqui para vocês sobre o nitrogênio, né? Que é aquele gás que ele está em maior quantidade aí no ar, na atmosfera, tá? Quando nós respiramos o nitrogênio, ele entra e sai do nosso corpo, ele sai quase que do mesmo jeito que ele entrou, não tem quase alteração nenhuma, né? O que a gente precisa mesmo, né, do ar é o oxigênio. Por quê? O oxigênio que vai, então, para o nosso sangue, faz as trocas gasosas e tudo mais, né? Agora, o nitrogênio sai quase do mesmo jeito que ele entrou. Mas por que ele é tão importante assim? Já que, por que ele tem uma quantidade tão grande e se ele não é absorvido do nosso corpo, para que ele serve? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Então, vou mostrar aqui para vocês, olha, o nitrogênio, ele é representado pela letra N. Ah, professora, então por que tem aqui um N2? O que significa isso? Isso aqui, pessoal, é uma fórmula química, tá? A fórmula química do gás nitrogênio, tá? O gás nitrogênio, ele é formado de duas partículas que a gente chama de átomos, tá? Ele é formado por dois átomos, então, de nitrogênio. Então, gás nitrogênio aqui, tá? E o nitrogênio seria representado somente pela letrinha N. Agora, olha só, como eu havia falado antes, se tem tanto nitrogênio assim no ar e o nosso corpo, ele não absorve esse nitrogênio na forma gasosa, para que ele serve? Bom, isso aqui são nódulos, essas bolinhas, elas são nódulos nas raízes das leguminosas. Professora, que raio é esse de planta aí, ó? O que é uma leguminosa? Bom, as leguminosas, elas são feijão, soja e, enfim, outras plantas também são leguminosas. Mas o que elas têm de especial? Bom, as leguminosas, elas têm esses nódulos, essas bolinhas aqui, e aqui ficam abrigadas bactérias. Mas o que essas bactérias têm de tão especial? Elas fixam o nitrogênio, pessoal. O que é isso? Elas absorvem o nitrogênio pelas raízes dessas plantas aqui. E assim, essas plantas, as leguminosas, elas vão ficar bem nitrogenadas. E aí a conversa já vai mudar, porque aí a gente já vai conseguir absorver esse nitrogênio, mas a gente vai entender como vendo agora o ciclo do nitrogênio. Então vamos lá. Olha só, aqui eu tenho as leguminosas, aqui um exemplo, né, de leguminosa. Nas raízes dela tem essas bactérias que são fixadoras de nitrogênio, ou seja, elas retiram nitrogênio do ar atmosférico e fixam, né, fazem com que essa planta consiga absorver esse nitrogênio. Aí vem um animal herbívoro e consome a leguminosa. Opa, a gente aprendeu lá na aula anterior, né, sobre cadeias e teias alimentares, que quando um ser vivo ele se alimenta de outro, ele acaba absorvendo parte da energia daquele ser vivo que ele consumiu. Então, se o animal herbívoro consumiu a leguminosa e a leguminosa ela estava cheia de nitrogênio, agora ele também absorveu uma parte desse nitrogênio. Aí vem o animal carnívoro e se alimenta do animal herbívoro, e a partir do momento que ele faz isso, ele também absorve uma parte do nitrogênio para ele. Agora, quando esses animais aqui morrerem, ou até mesmo essa leguminosa aqui morrer, vai haver a ação de decompositores, lembram? Que podem ser fungos e bactérias. Eles vão começar a decompor essa matéria, reciclar essa matéria de volta para o ambiente. E aí, lá no meio desses decompositores, vai ter um tipo especial de bactéria. O que essa bactéria especial vai fazer? Ela vai devolver o nitrogênio para o ambiente e para o ar atmosférico. Então, isso acaba se tornando um ciclo. Aqui as bactérias absorveram, a leguminosa agora está nitrogenada, e aí o animal vai lá e come, ficou com um pouco desse nitrogênio, tá? E depois esse animal, ou ele morreu, ou ele foi consumido por outro, e aí vai passando o nitrogênio, um pouco desse nitrogênio, até ele retornar para o ar atmosférico, tá, pessoal? Então é assim que acontece o ciclo do nitrogênio na natureza.
Acho que ficou bem fácil agora de entender, né? Bom, rotação de culturas. O que é isso, professora? Como eu havia falado para vocês, aqui nas raízes das leguminosas vai ter a fixação do nitrogênio. Então, essa leguminosa ela vai estar cheinha de nitrogênio e isso faz o quê? Por que o nitrogênio ele é importante? Ele vai fazer com que os animais e as plantas elas se desenvolvam com maior facilidade, tá? Então, a partir do momento que um produtor rural ele foi lá, plantou leguminosas no solo, aquele solo vai estar rico em nitrogênio. E aí depois ele fez a colheita dele e resolveu que agora ele vai arrancar o que sobrou desses pés, por exemplo, de feijão, né? E aí as raízes ficando naquele solo, o solo vai estar cheio de nitrogênio. E aí ele planta um outro tipo de planta, né? Por exemplo, couve, brócolis, enfim. E aí, aquela planta ali vai absorver aquele nitrogênio que ficou e vai se desenvolver com maior facilidade. E assim ele vai fazendo uma rotatividade. Ele vai planta outro tipo de planta, outro tipo de planta, e depois ele retorna para plantar novamente leguminosa, para aquele solo ficar rico em nutriente e ele não precisar ficar investindo tanto em fertilizantes sintéticos, né? Então, além dele economizar uma grana, ele vai conseguir também ser eficiente, né? Produzindo aí, ou melhor, colocando então essas leguminosas para produzir o nitrogênio que é necessário e as plantas se desenvolverem rápido e ficarem aí ótimas para consumo, né? Se desenvolverem bem mais rápido do que se não tivessem esse nitrogênio, tá, pessoal? Então, isso que é rotação de cultura. Agora nós vamos ver o ciclo do oxigênio, como que acontece. Aqui também há uma rotatividade, né? Fica girando esse oxigênio. Ele vai ser consumido e vai ser liberado. Mas quem é que vai liberar? Quem é que vai consumir? Bom, nós vimos que as algas e as plantas, elas são os principais produtores. Ou seja, elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Quando elas fazem fotossíntese, elas consomem gás carbônico e liberam para o ambiente, né, para o ar atmosférico, elas liberam oxigênio, tá? Então, aqui essas duas setas vão indicar que as algas e as plantas estão liberando para o ar atmosférico oxigênio. Mas só elas que são capazes de fazer isso. Nós, os animais, não liberamos, tá? Oxigênio para o ambiente, mas sim a gente consome. Então, essas setas aqui, ó, indicando que através da respiração, tá? Estamos consumindo esse oxigênio que foi liberado pelas plantas e pelas algas. Então, fica aqui num ciclo, isso fica circulando, tá? Agora, essa história das pessoas dizerem que a Amazônia é o pulmão do planeta, isso é uma bobagem, não quero aluno meu dizendo isso nunca, hein? Por que não? Olha só, as plantas, elas produzem oxigênio, mas esse oxigênio que elas produzem durante o processo de fotossíntese, quando elas pararem de fazer fotossíntese, elas vão fazer a respiração, tá? Elas vão precisar respirar. Então, elas vão respirar esse oxigênio que elas produziram todo de novo, tá? As plantas fazem isso. Ah, professora, então já que é assim, a gente pode cortar todas as árvores do planeta que não vai fazer a mínima diferença. Bom, não é bem assim. As árvores, por exemplo, elas são importantes para a manutenção da temperatura, né? Para a gente manter a água no solo, o solo não ficar ressecado demais, não ter erosão, desgaste do solo, né? As raízes das árvores, elas também são importantes para fixar o solo, né? Então, elas têm outras funções que outros seres vivos não são capazes de fazer, somente as plantas, né? Agora, quem são as verdadeiras responsáveis por produzir o oxigênio que nós respiramos e os demais animais são as algas. Por quê? As algas, elas são muito pequenininhas e elas produzem muito oxigênio. Então, sobra muito oxigênio para nós respirarmos, tá? Então, o verdadeiro pulmão do planeta são os oceanos, onde ficam as algas, que por serem muito pequenas e produzir muito oxigênio,
são responsáveis, então, pela maior parte do oxigênio presente aí na atmosfera. Isso não significa que não sobre um pouquinho de oxigênio das plantas, tá? Mas, na maioria das vezes, elas consomem quase tudo que elas produzem. Agora aqui, ó, como eu disse para vocês, nesse ciclo, os seres vivos, então, eles vão estar respirando, inclusive as algas e as plantas respirando, usando, então, o oxigênio que vai estar presente na atmosfera para respiração. Mas, professora, por que você colocou aqui um O2 atmosférico? O que é isso? Bom, o oxigênio, ele é representado pela letra O, tá? Aqui tem esse 2 porque é o gás oxigênio. O gás oxigênio, ele é formado por duas partículas, que nós chamamos de átomos, por dois átomos de oxigênio. Então, O2. Então, aqui, oxigênio atmosférico. Agora, fora isso, o oxigênio ele também é utilizado na combustão. O que é combustão? Vamos lá conferir? Bom, a combustão acontece quando o oxigênio, que é um comburente, ele vai reagir com o combustível. E aí ele vai produzir luz e calor. Para ser mais específica, fogo, tá? Então, por isso que eu botei aqui, ó. Sem oxigênio não há fogo. Porque se o oxigênio, que é o comburente, ele acabar, não vai dar para reagir com o combustível, então não vai ter fogo. Olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, olha. Se eu coloco um copo, tampo uma chama de uma vela, por exemplo, com um copo, quando ali aquela chama ela começar a consumir todo o oxigênio que tiver ali dentro e não tiver mais, a chama vai apagar, tá? Então, isso é combustão, tá, pessoal? Agora vamos ver o ciclo do carbono, tá? O carbono, ele é representado pela letra C. Aqui está escrito CO2 porque é gás carbônico. Então, o carbono, ele faz parte da composição de muitas coisas, né? De tudo praticamente. E, através do processo de fotossíntese, o gás carbônico está aqui presente na atmosfera, né? Que nós mesmos, os animais, respiramos e liberamos gás carbônico aqui para o ambiente. E as plantas também, quando respiram, lembra? Eu falei que elas liberam gás carbônico. E as indústrias, enfim, liberam várias partículas, então, aí, várias moléculas de gás carbônico para o ambiente. Então, aqui está cheio de gás carbônico. A plantinha, quando ela for fazer a fotossíntese, ela vai absorver, então, esse gás carbônico, tá? E vai liberar oxigênio. Então, olha, os organismos, quando morrem, né, a decomposição dos organismos também libera gás carbônico para a atmosfera, combustíveis fósseis, quando a gente usa combustível no carro, na moto, enfim, nos meios de transporte, a gente libera, então, o gás carbônico para a atmosfera. Então, ó, o gás carbônico ele é liberado, as plantas utilizam, então, ela capta o gás carbônico e as algas também captam esse gás carbônico. E aí liberam oxigênio, né, para o ambiente. Então, até os dois ciclos eles estão um pouquinho interligados, né? Aquele ciclo do oxigênio que a gente viu e o do gás carbônico. Porque o gás carbônico ele é produzido, é liberado e as plantas captam, né? Elas captam esse gás carbônico e as algas também, e aí liberam oxigênio. Bom, pessoal, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da página 22 a 24 do livro de atividades. Bons estudos e até a próxima aula!